Então, vamos lá. Primeira questão, para você assinalar a afirmativa errada, com relação à análise morfológica da palavra desonrosa, tá? Então, a errada é a letra B. Por que que é a letra B? Porque o R não entra no sufixo, tá? O R faz parte, ó, aqui do radical, que é honre. Então, o sufixo é só osa. Então, por isso que a letra B está errada, tá? Ele quer análise errada. Então, é a letra B. A letra B é errada por conta do R aí que não entra. O resto está correto. O D é desinência de gênero, porque a desinência de gênero indica se está no masculino ou no feminino. No caso aqui está no feminino. Se fosse masculino, seria desonroso. A questão 2 é para relacionar aqui a primeira com a segunda, aliás, ao contrário, né? A segunda aqui, para você olhar aqui os números. Então, vamos lá. O que é raiz, radical e tema? Por que elementos básicos e significativos? Porque é na raiz, né? Ou radical. Raiz, o que é raiz? Eu não expliquei raiz para vocês, porque quem mais estuda raiz são os etimólogos. Qual foi a palavra que derivou do latim? Por exemplo, a palavra pedra, né? Ela derivou da raiz petre, né? Petre, por isso que petrificado, né? O petre é uma raiz. Petróleo, né? Também vem de pedra, é óleo da pedra. Então, neste caso aí é raiz, né? Radical ela é mais light, por isso que eu expliquei mais para vocês sobre o radical. Mas o tema é quando você tem a união do radical com a vogal temática, por exemplo, o verbo cantar, cantar. Então, qual é o tema? Cante, que é o radical, mais o a, que é a vogal temática, e fica canta. Então, esses três aqui, eles são elementos básicos e significativos, tá? Básico porque é a base e significativos porque é onde encontra aí o significado da palavra, são nesses três elementos aqui. O prefixo, sufixo, desinência, é o número 1 porque são elementos modificadores. Quando você acopla, né, o prefixo ou sufixo, as desinências ao radical, você vai aí modificar a palavra, tá? Você vai, por exemplo, a palavra pedra, quando você coloca pedreira, aí já se transforma em outra palavra, por isso que é um elemento modificador. E dois aqui, vogal e consoante de ligação, por quê? Porque tanto a vogal quanto a consoante de ligação, elas são elementos de ligação. Lembra quando eu falei lá, por exemplo, em paulada? O L vai ligar o pau ao ada, né? Para não ficar pauada, e vai ficar paulada por conta do L aí que vai fazer essa ligação, tá? Questão 3. Vamos lá. Vogal temática, onde é que eu encontro? Aqui, tá? Na cadeiras. O que é uma vogal temática? Gente, vogal temática é quando você tem vogais em palavras que não podem conter par opositivo, de masculino e feminino. Como assim? Porque, ó, a palavra cadeira, né? Tá no plural aqui, cadeiras, mas singular seria cadeira. A palavra cadeira não tem cadeiro. Se aqui fosse a palavra, por exemplo, menina, aí não poderia ser a letra A, esse Azinho grifado aí, não poderia ser uma vogal temática. Aí seria uma desinência de gênero, se eu tivesse a palavra menina ou menino, tá? Se fosse o A ou o O. Mas a palavra cadeira, eu não tenho um pau positivo. Só existe desinência de gênero quando eu tenho pau positivo masculino e feminino. Se eu não tenho, você vai ter uma vogal temática, tá? Então, o A aqui não faz parte do radical, ele é uma vogal temática nominal, porque nós temos as vogais temáticas verbais, tá? Então, por isso que é o número 1. O 4 aqui entrou cafeteira porque é uma consoante de ligação. Esse T aí, tá? Ligou o radical café e mais o sufixo eira, porque não existe na língua portuguesa o sufixo teira, tá? Então, para fazer a ligação, eu tenho que colocar aí este Tzinho aí, por isso que ele é consoante de ligação. Cantava é 3, tá? Porque é uma desinência modo temporal vá, tanto é que se você
conjuga este verbo, o vai estar em quase todas as pessoas conjugadas. Ó, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos. Só vai mudar no vós, que é vós cantáveis, e o último também não muda, que é eles cantavam. Então, o vá se repete aí em todas as conjugações, em todas as pessoas conjugadas. Então, por isso que ela é uma desinência modo temporal, tá? E o gasômetro é uma vogal de ligação. Você vai unir o gas, que é o radical, e mais o sufixo metro, tá? Então, unindo aí com o O, você tem gasômetro, tá? Por isso que ela é uma vogal de ligação. Na 4, você vai identificar aqui os termos, tá? Os elementos mórficos. Então, na palavra desempenharíamos. Qual é o radical? O radical, ó, empenho. Igual eu coloquei aqui, né, com letra maiúscula para destacar. Então, empenho. A vogal temática é o A, tá? Por que é o A? Porque vem, o verbo é desempenhar, que está na primeira conjugação. Lembre-se que nós temos 3 conjugações. A R igual desempenhar, R igual vender e R partir, por exemplo. Então, a vogal temática é o A. A desinência modo temporal é o ia. Por que é o ia? Porque se eu conjugar este verbo, que é no futuro do pretérito, veja que o ia vai se manter nas conjugações. Ó, eu desempenharia, tu desempenharias, ele desempenharia, nós desempenharíamos, vós desempenharíeis, eles desempenhariam. Só muda no vós, que aqui muda para o vós é IE e não IA, né, tá? Mas o restante é tudo IA. A desinência número pessoal só tem no nós. Você só vai encontrar esse mós aqui, tá? Só na conjugação de nós. Por isso que indica aí a número e pessoa, tá? Número aí plural e pessoa é a primeira, que no caso é nós. O prefixo é des, tá? Que juntou aqui ao radical em pen, então o prefixo é des. Garotadas, o radical é que é garote, o sufixo é ada, tá? E a desinência de gênero não existe. Por que não existe? Porque você não tem o paro positivo, você não tem garotados, você não tem garotado, tá? Então, quando não tem o paro positivo, você não tem desinência de gênero. E a desinência de número é o S, tá? Que está aí no plural, por isso que você tem essa desinência. O quinto, ele quer o vocábulo, ele fala aqui, em conhecendo o nosso medo, o vocábulo sublinhado apresenta em sua estrutura os seguintes elementos mórficos. Então, vamos lá. Gente, a única que está correta é a letra D, tá? Por quê? Porque realmente o radical é conhece até o C, tá? A vogal temática é o E. Por que é o E? Porque este verbo está na segunda conjugação, conhecer, tá? Então, este E faz parte lá do ER, então é por isso que é a vogal temática. O tema é conhece, por que o tema é conhece? Porque quando você junta o radical conhece, mais a vogal temática é, você forma o conhece. E a desinência, que é a desinência de gerúndio, tá? Gerúndio é uma das formas nominais do verbo. Você tem o infinitivo, os que terminam em AR, ER e IR, o gerúndio, que é a terminação NDO, e o particípio, que quando você tem a terminação DO para os verbos regulares, como conhecido, cantado, falado e etc. Tá? Então, a única correta é a letra D. A gente não precisa nem ver o restante, porque a gente vai falar essa mesma coisa aqui, tá? A correta é essa, porque só essa vai se encaixar aí na conjugação, não, é análise correta dos elementos mórficos, como está na letra D. As palavras aqui, entardecer, desprestígio e oneroso, ele quer saber como são formadas, então vamos lá. Para a síntese, por que a palavra entardecer é formada de parassíntese? Porque aqui, esse tarde, tá? Ele é o meu radical. E aí, o que acontece? Se você tirar o em, não tem a palavra tardecer.
Se você tirar o EC, eu não tenho a palavra em tarde. Então, por isso que ela é parassíntese. Eu sou obrigada a colocar ao mesmo tempo tanto o prefixo em quanto o sufixo EC, tá? Por isso que ela é parassíntese, que é a mesma coisa de derivação parassintética. Por que que o desprestígio é prefixação? Porque, ó, o 10 aqui, ó, tá? Esse 10 aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, esse 10 é o meu, vou até colocar de amarelo. Ó, vou colocar de amarelo aqui os prefixos e sufixos, tá? Então, aqui, ó, aqui é o sufixo, aqui é um prefixo, tá? Então, esses de amarelo aqui é prefixo, aqui é sufixo. No caso aqui, desprestígio, eu tenho aqui o des, que é o prefixo, tá? E oneroso é sufixação. Por quê? Porque eu acrescentei aqui, ó, o sufixo oso, tá? Nesse radical onero aqui, tá? Então, por isso que formou a palavra oneroso. Então, a questão aí vai se encaixar como correta na letra E. Questão 7. Vamos lá. Derivação imprópria. O que é derivação imprópria? Derivação imprópria é quando eu retiro, tá? Uma palavra da sua classe de origem, da sua certidão de nascimento, para ela fazer parte ou de outra classe. Então, por exemplo, aqui, ó, a palavra cantar. A palavra cantar, a sua certidão de nascimento é de ser um verbo, tá? Tanto é que você conjuga, eu canto, tu cantas, ele canta. Então, quando eu transformo este termo, que era um verbo, em um substantivo, como nesse caso, eu usei o artigo, e quando você usa artigo antes de uma palavra, você substantiva essa palavra. Então, a palavra cantar, ela é um verbo na sua origem, que se transformou aqui em um substantivo em função aí do acompanhamento do artigo. Então, você vai ter uma derivação imprópria, tá? A palavra aqui, vamos aqui, né, para seguir a linha, aqui a ordem. Prefixação. Onde é que eu vou encontrar uma palavra formada aí por prefixação? Nós temos, então, a palavra, deixa eu ver aqui, prefixação, a palavra desenredo, narrador, vamos lá. Bora, povo, vocês responderam. Ajuda aí. Quero ver, vou perguntar para um aí. Raquel. Raquel. Raquel está aí ou só está a foto? Leandra, Raquel não está. Leandra, está aí? Sim. Me ajuda aí, Leandra. Vou perguntar a vocês aí para ver se aprenderam. E aí? O que você marcou? O que você marcou como prefixação? Prefixação é... Deixa eu ver. Está até respondida, é só olhar. É desenredo, porque o radical é enredo, enrede, na verdade. A vogal temática, se eu não me engano, é O. E o prefixo é des. Muito bem, Leandra. Vou levar um pirulito para você na volta. Obrigada. Parabéns, aprendeu direitinho. Muito bem, desenredo. Ótimo, gostei de ver. Então, vamos lá. Agora eu vou perguntar a palavra narrador para Ana. Ana Ribeiro está aí? Oi. Fala aí para mim. A palavra narrador, o que é? Na é radical e a dor é sufixo. Ah, muito bem. Vixe, 2 pirulitos, já está ficando cara a conta. Muito bem, Ana. Então, você tem uma sufixação. A palavra, eu vou perguntar aqui, deixa eu ver aqui, quem está aqui. Deixa eu olhar aqui. A palavra, perguntar aqui para... Deixa eu ver, Débora. Débora está aí? Não? Débora? Não está? Então, vamos lá. Quem gostaria de responder aí para mim? Lara?
Responde aí para mim, infinitamente. Oi, Renatinha. Fala aí para mim. Responder a questão. Eu quero que você me diga qual é o processo de infinitamente. Por quê? Peraí, que aqui. Onde eu tô, tá bastante barulho para mim para fora. Estou ouvindo. Oi, cheguei. Tá. A senhora quer que eu responda o processo de Infinitamente. infinitamente. Ok. Infinitamente, eu acho que é derivação. Ó, veja que eu grifei ali, destaquei, Lara, o radical. Ó, o radical em amarelo. Sobrou o quê? Sobrou duas partes ali em preto. Aham. A Uma senhora quer parte saber que do preto, correto? uma parte que vem antes, isso aqui é o quê? O que que eu coloco antes do radical é o quê? Como é o nome? Prefixação, Prefixo, é o que eu coloco. E o que eu coloco depois é o quê? sufixação. Pronto, então eu tenho aqui dois termos, aliás, dois elementos que se acoplam ao radical. Se eu tenho dois, só que eu não sou obrigada a colocar ao mesmo tempo. Por que que eu não sou? Porque se eu tirar o in, aqui, lá, existe a palavra finitamente. E se Muda o sentido, né? isso. Se eu tirar a palavra, se eu tirar o in, que é o prefixo, eu tenho a palavra finitamente. Mas se eu retirar aqui tá, que é o meu sufixo, eu tenho infinita. Então, por isso que isso aqui, ó, é prefixação e sufixação, porque eu não sou obrigada a colocar tanto prefixo e sufixo ao mesmo tempo para a palavra para existir a palavra, como é o caso aqui, ó, de amanhecer. Amanhecer é derivação parassintética, porque eu sou obrigada a colocar ao mesmo tempo o prefixo a, porque se eu não colocar o a, eu não tenho a palavra amanhecer. E se eu retirar o EC, eu não tenho a palavra mãe. Então, neste caso, é derivação parassintética, porque eu tenho que colocar ao mesmo tempo tanto o prefixo quanto o sufixo. Não é o caso daqui. Aqui eu posso retirar o in, existe a palavra finitamente, e eu posso retirar o mente, e eu tenho a palavra infinita, tá? Então, por isso que esse aqui é o número 3. Entendi. Entendeu? Então, vamos lá. Deixa eu adiantar, senão a gente vai demorar bastante, né? 8. A palavra resgate. A palavra resgate vem do verbo resgatar, tá? Então, lembre-se que quando eu tiver substantivos abstratos, lembra que substantivo abstrato é aquele substantivo que depende de outro ser para existir. Eu não posso, por exemplo, desenhar resgate sem que haja outros elementos para você desenhar aquilo, né? Não tenho como. Então, por isso que ela é abstrata. Então, quando você forma um termo abstrato, um substantivo abstrato, a partir de um verbo, você tem uma derivação regressiva, tá? Veio de resgatar. Aqui, chegassem, ele quer que você identifique os elementos aqui, qual é o errado, né? Os elementos constitutivos da forma verbal grifada estão analisados corretamente, exceto. O único que está errado é a letra D, tá? Por que que é a letra D? Porque este sufixo SSE não é sufixo formador de verbo, tá? Sufixo formador de verbo, gente, é aqui, ó, o EC. Isso aqui é um sufixo formador de verbo. Porque você tem, por exemplo, uma base que é substantivo, igual manhã, e quando você une o EC, né, junto com o prefixo, você tem amanhecer. No caso aqui, esse SE, ele identifica uma desinência modo temporal. Por quê? Porque se eu conjugar este verbo que está no pretérito do subjuntivo, tá? Você conjuga assim. Se eu chegasse, se tu chegasses, se ele chegasse, se nós chegássemos, se vós chegassem e se eles chegassem. Então, veja que esse SE, ele é conjugado em todas as pessoas, tá? Por isso que ele é modo temporal. Então, tá errado por isso. A palavra amaciar, tá? Você também tem aí uma parassíntese, por quê? Ó? Porque ó, o meu radical é aqui, ó, mas, né? M-A-C. Só que, lembre-se que eu tenho que, para ser uma parassíntese, eu tenho que usar
prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Então, se eu tirar o A, não existe maciar. Se eu retirar o iar, não existe amas. Então, se eu sou obrigada a colocar os dois ao mesmo tempo, você vai ter uma parassíntese, tá? Que é a letra A. Vocábulo no qual existe desinência de gênero. É só a letra E. Por quê? Porque eu tenho pau positivo. Eu tenho alheio. As outras palavras aqui você não tem feminino e masculino, tá? Então, por isso que você não vai ter desinência de gênero, tá? O 12, assinale a opção em que ocorre variação do radical, é só a letra B, tá? Por quê? Aqui, ó, o radical aqui é faz, até o C, aqui até o Z e aqui também. Onde houve o verbo, o nome do verbo é fazer. Mas veja que o radical aqui do façamos e faço não é um Z, é um C. Então, por isso que houve essa variação, tá? A gente vai ver isso quando formos estudar verbo, porque acontece isso nos verbos irregulares, que é o caso aqui de fazer. A 13, ele quer saber onde há uma derivação parassintética. Vai ser na letra B, tá? Por quê? Porque, ó, veja ali onde eu grifei, tá? Tudo isso aí, essas partezinhas grifadas, são os radicais. Então, ó, expropriar, eu tive que acrescentar o ES e o IA ao mesmo tempo, o EN e o AR para formar entortar, o A e o EC para formar amanhecer, o DES e o ADO para formar desalmado, e o ensurdecer eu tenho que usar o EN e o EC para formar a palavra, todas ao mesmo tempo, tá? Então, por isso que eu não tenho, aliás, por isso que eu tenho uma parassíntese, porque se você tirar qualquer um dos dois, ou o sufixo ou o prefixo, a palavra não vai existir na língua. O 14, ele quer uma palavra que ocorreu composição por aglutinação. Lembre-se que a aglutinação é quando eu tenho que, na hora de formar a palavra, eu perco ou letra ou fonema. Aqui, por exemplo, aguardente, a união de dois radicais, é água mais ardente. Quando eu uno os dois, eu vou perder um A, tá? Eu perdi um A aí nessa formação, por isso que ela é aglutinação. Veja que nas outras palavras aqui, eu não perdi nenhum termo, tá? Nenhuma palavra, nenhum som. 15, você vai identificar a alternativa em que há processo de derivação imprópria. Lembre-se que derivação imprópria, como eu falei, você muda, né, naquele instante a certidão de nascimento da palavra, né? Como se, por exemplo, eu nascesse nos Estados Unidos, aliás, eu nascesse aqui no Brasil, vamos colocar nos Estados Unidos mesmo. Eu, inclusive, tenho uma amiga que mora lá. Ela é brasileira, mas o filho dela é americano, nasceu lá. Então, tá lá escrito que ele é americano. Mas, quando ele fizer 21 anos de idade, se ele, né, optar, por exemplo, por não viver mais nos Estados Unidos e vir para o Brasil, por exemplo, eu posso mudar, ele pode mudar lá a nacionalidade dele, né, para brasileira, tá? E não mais americana, ou seja, mudou. Aqui, por exemplo, qual é a certa? A certa é a letra C. Por quê? Porque o termo vinho, tá? A palavra vinho é um substantivo. Tanto é que está aqui na letra A, ó. O vinho é uma bebida muito usada em festas de fim de ano. Então, ele é um substantivo. A certidão de nascimento dele é de substantivo. Mas aqui na letra C, o que aconteceu? Ó, Paulo recebeu de presente uma gravata vinho. Vinho aqui não é mais substantivo, ele passou a ser um adjetivo. Por quê? Porque aqui, vinho é uma cor, né? Uma cor que dá aí uma qualidade, uma característica para o substantivo gravata. Então, neste caso aqui, vinho mudou a classe, deixou de ser substantivo e tornou-se adjetivo, tá? Então, aí, ele é, nesse caso, uma derivação imprópria. E a questão 16, ele quer aqui que você identifique o processo de formação da palavra girassol e da palavra passatempo. Eu até destaquei aqui um com
um traço e o outro com a corzinha amarela. Por quê? Para você identificar que são dois radicais diferentes, tá? Ó, gira e depois aqui sol. São dois radicais diferentes. Aqui também passa, é o primeiro radical, e depois tempo. Mas se você perceber aqui, ó, em nenhum dos dois casos houve perda de letra ou de som, como acontece na palavra aguardente, que perdeu o A. Aqui você não tem perda. Então, por que você não tem perda? Você vai ter uma composição, tá? Por justaposição. Por que significa justaposição? O que significa isso? Significa dois radicais um ao lado do outro, formando uma palavra única, que no caso aqui é uma palavra composta. Que inclusive a justaposição ela pode ser por meio de hífens, quando você tem igual aqui, ó, couve-flor, né? Ou você pode ter, no caso aqui, só ligando aí, juntando os dois radicais, tá? Mesmo que não haja hífen, mas não houve perda de som ou perda de letra, tá? Então, neste caso, os elementos são formados aí por justaposição. E aí, alguma dúvida para eu retornar aí para alguma parte que vocês não entenderam? Quem está assistindo a aula, né? Não, Renatinha. Não, Larissa? Não, Renatinho. Muito bem, viu? Gostei de ver, Leandra. Está estudando o assunto, né? Muito bem. Iane, tá tudo aí. Tem gente aí que eu estou perguntando e não, parece que não está aí, né? Só está o nome. Que lindo. Que coisa... Uma dúvida, Renatinha. Oi, Natan. Nenhuma dúvida, Renatinha. Qual a Eu tô dúvida? aqui. Quem é? Quem tem uma dúvida? É Natan? Não, tenho dúvida não, Renatinha. Quem foi que falou que tem uma dúvida aí? Eu falei que eu não tenho. Ah, não tem? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então vamos fechar aqui.